Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui na rodada de número 24, a última rodada, portanto, do match entre o então campeão mundial Anatoly Karpov contra Garry Kasparov. Vale dizer, né? A gente viu aqui na nossa playlist a partida de número 16, que foi a partida, talvez a partida mais bonita aí do match. O Kasparov realmente ali, depois daquela partida, sentiu que ele precisava vencer o match, que ele tinha condições de se tornar o campeão mundial. E o Karpov, por sua vez, talvez tenha ficado um pouco abalado ali, mas vale dizer que dali pra frente, muitos empates. O Kasparov chegou a ficar com 2 pontos de vantagem, o Karpov foi lá e reagiu e conseguiu também vencer. E aí mais alguns empates e a gente tá aqui na rodada de número 24. O Kasparov tá com 11... Tá com 12 pontos, 12-11 pro Kasparov, o que significa aí que se a partida terminar no empate, o Kasparov leva o título, tá? Então, resumindo, o Karpov precisa vencer para empatar o match e o empate garante o título pro campeão mundial, para quem detém o título de campeão mundial, no caso o Karpov, né? Então ele precisa vencer para ser o campeão, para continuar sendo o campeão mundial. E pro Kasparov basta um empate e ele se tornará o novo campeão mundial. Vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Eu queria fazer antes disso um agradecimento aqui, queria agradecer o meu grande amigo e árbitro internacional, Mauro Amaral, que toca lá o Espaço Xadrez Total, uma escola muito séria e muito forte de xadrez na Vila Mariana. E eu fui convidado aqui para comemorar junto deles os 4 anos de Espaço Xadrez Total nos dias 8 e 9 de junho. Haverão simultâneos... Haverá? Enfim, vão ter aí simultâneas do mestre internacional Marcos Vinícius Santos e também do grande mestre Luiz Paulo Suppi. Eu fui convidado aí para os 2 dias e tô muito feliz aí de ter a oportunidade de participar dessa simultânea. Quem quiser aí também mais informações e quiser participar, também podem entrar aí no site xadreztotal.com.br, tem o Facebook também deles. É uma turma muito bacana, muito séria. Vira e mexe, tem eventos assim lá, com simultâneas e tudo mais. Muito obrigado, meu amigo Mauro Amaral, pelo convite. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Karpov aqui de brancas, ele abre com E4, peão do rei. C5 pelo Kasparov. Depois eu vou contar uma história sobre o peão do rei do Karpov. Cavalo em F3, D6 aqui pelo Kasparov. D4, C toma em D4, o cavalo toma D4. Cavalo em F6, cavalo C3. E aqui o Kasparov continua com A6, tudo indica que ele vai jogar uma Najdorf. Aliás, essa é a variante Najdorf. Mas por que eu falei isso? Porque depois de bispo E2, o Kasparov joga E6, transpondo aí para uma Scheveningen, tá bom? Que é uma variante bem agressiva da siciliana. Vale dizer assim, esse é o Kasparov, tá? Porque ele precisa de um empate aqui na partida, né? Um empate ele garante o título de campeão mundial. Agora, você precisando de um empate e jogar uma Scheveningen, que é uma partida uma posição extremamente tática, aguda, é uma faca de 2 gumes, né? Uma posição realmente vai por tudo ou nada, tá? Então tem que tirar o chapéu aí pro Kasparov, porque ele não vai num jogo covarde tentar segurar um empate, não. Ele tá indo pra tentar a vitória aí nessa partida. A partida segue com o roque aqui pelo Karpov, bispo em E7 e aqui F4. O Karpov vai para essa linha bastante agressiva aí com F4, depois de roque, o lance rei H1. O profilático rei H1, padrão para quem joga contra Scheveningen com F4, né? Jogando rei H1 para não ter problemas no futuro com dama B6, cravando aí o cavalo, possivelmente um E5, ganhando peça, né? Então rei H1 é um lance importante aí da posição. Dama C7 foi jogada aqui pelo Kasparov e aqui A4, não permitindo expansão com B5. Cavalo C6, bispo em E3, torre aqui em E8 e aqui bispo em F3. Torre B8, Kasparov preparando uma expansão com B5. Dama D2 aqui pelo Karpov, conectando aí as torres. Bispo D7 e aqui cavalo B3. E esse lance aqui, em muitas linhas, vai querer jogar aqui com A5, né? E ficar bem forte, se conseguir plantar aí o bispo em B6, né? Vai restringir bastante aí a posição do Kasparov, tá? Então legal a ideia do Karpov. O Kasparov não permite o lance A5, portanto ele joga aí o lance B6. E aqui o Karpov mostra que tá jogando para ganhar mesmo, né? Ele quer o seu título de campeão mundial, quer manter o seu título. E ele joga aqui com G4.
partindo mesmo pra porrada mesmo, né? G4. Bispo C8 e agora G5 atacando o cavalo, cavalo D7 e agora a dama F2, passando a dama aí para a ala do rei e também, claro, colocando uma pressão forte aqui na casa de B6. Bispo F8 foi jogado, provavelmente o Kasparov vai querer parar aqui as ameaças de expansão na ala do rei do Karpov com G6, bispo G7, a partida segue com bispo G2, provavelmente ameaçando aqui um F5, no futuro bispo B7, torre aqui de AND1 completando o desenvolvimento, era a última peça que faltava desenvolver. E aqui o Kasparov joga G6, segurando um pouco aí a expansão de F5, segurando um pouco esses peões aí da ala do rei. Bispo C1 foi jogado aqui pelo Karpov, torre de bem C8, torre D3, o Karpov tá realmente jogando pra valer, né? Toda subida de torre é uma subida bonita, né? Você sabe que vai vir coisas agressivas, aí a partida começa a ficar agressiva. Por que eu falo isso? Porque a torre, quanto mais ela se expõe, né, mais no risco ela fica, né? Então quando você tem praticamente todas as peças menores e maiores aí no tabuleiro, como é o caso aqui, é muito arriscado você subir, né? Fazer essa subida de torre. Então o Karpov também está arriscando aqui para conseguir um ataque. Cavalo B4, imediatamente partindo aí para cima da torre, e também a pressão aqui na coluna C é bastante forte. Esse cavalo, se sair de C3, vai cair C2, né? Com certeza, com uma pressão enorme aí na coluna C. A partida segue, a torre está atacada, né? Torre H3, então levando a torre aí para lá do rei. E aqui o Kasparov, então, foi muito bem sucedido em prever tudo isso que poderia acontecer e jogando com essa estratégia de bispo F8, G6 e bispo G7, né? Agora o rei parece estar bem seguro aí. E o Kasparov tem uma pressão grande aqui na coluna C, né? E também nessa longa diagonal. Mas o Karpov também está com um ataque bem interessante, né? E aqui o Karpov continua com o lance bispo em E3. Gente, vale dizer aqui, se fosse provavelmente Polgar contra Kasparov, acredito que a Judith Polgar jogaria aqui um lance como F5, tá? Que parece ser um lance bem agressivo aqui na posição, tá? Depois de E toma F5, por exemplo, E toma F5, abrindo aqui a diagonal, poderia trocar aí os bispos, bispo toma, rei toma, dama cheque, por exemplo, rei G1, e um lance como torre C4. A gente teria uma posição bem agressiva aí, com ligeira vantagem para as brancas, poderia continuar com F toma G6 aqui, cavalo E5 com ideias de defender aqui a casa de F7 duplamente, e aí depois de G toma em H7 e rei H8, a gente teria uma posição bem ardida e bem apimentada, né, com agressividade aí dos dois lados. Se fosse a Polgar contra o Kasparov, acredito que teria jogado dessa forma. Mas o Karpov preferiu jogar mais posicional aqui, né, restringindo um pouco aí, escravizando aqui o cavalo na defesa de B6, né? Então colocando uma pressão aí na posição, tá? Rafael, daria para ter jogado aqui dama H4, vai agredindo aqui? Na verdade, gente, ó, vamos aprender um padrão. Toda vez que o bispo tá aqui em G7, né? Se as pretas conseguirem tirar o rei, por exemplo, ganhar a casa F7 aqui pro rei, né? Não é bom negócio para as brancas capturarem H7, porque depois torre H8 pode escravizar e pode ganhar a dama, tá? A dama vai ficar sem casa para sair. Então dama H4 aqui não conseguiria muitas coisas. Poderia se continuar com F5 normalmente, tá? E depois de dama toma em H7, por exemplo, cheque rei F7, as brancas estão com problemas aqui, tá? Porque se fosse a vez das pretas, viria a torre H8 vencendo a partida. A dama não teria para onde ir. Então a dama teria que se antecipar a isso agora e jogar um lance como dama H4, aí torre H8, ó, as pretas vão ganhar essa coluna, porque depois de dama G3 pode trocar aqui, tá caindo aqui em C2, ó. Futuramente vai jogar com torre H8, posição ligeiramente melhor aí para as negras, tá? Então não sei, parece, né, que dama H4 ali, depois de bispo G7, dama H4 seria um lance muito forte e na verdade não, tá? Então o lance do Karpov foi melhor e foi esse lance bispo E3. Mas vale dizer que o lance F5 seria bem forte nessa posição também. Bispo E3 foi jogado, torre aqui em E7, rei G1 tirando o rei aqui dessa longa diagonal, torre aqui de C em E8, torre D1 posicionando melhor aí essa torre, e aqui o Kasparov joga com F5, não permitindo nenhum tipo de expansão aí do Karpov e tentando abrir a posição também, tentando abrir a coluna aqui para as torres. A partida segue com G, toma em F6, en passant. Que é isso? Dá uma procurada aí na internet, tá bom? Para quem não conhece essa regra, en passant, tá bom? Isso acontece toda vez, vou explicar de forma rápida, que o peão anda duas vezes
o peão que está ao lado tem a opção de imediatamente capturar o peão como se ele tivesse andado apenas uma casa, tá bom? Então aqui a partida seguiu com G toma F6, en passant, cavalo toma F6 e agora a torre G3 foi jogado. Rafael, tá caindo aqui em B6, por que o Karpov não tomou aí? Né? Poderia ter capturado aqui em B6, mas depois de cavalo G4 seria uma posição bem do estilo que o Kasparov gosta, né? Sacrificar um pouco aí, criar complicações aí na posição para ter oportunidades de ataque, né? E aqui haveria muitas trocas, né? Numa variante como essa, por exemplo, o bispo toma em C7, cavalo toma aqui em F2, dando um duplo aqui nas torres, né? As brancas teriam que capturar aqui em D6, ó. Bispo toma D6, por exemplo, cavalo toma D1, bispo toma E7, cavalo toma C3. É muita troca, né? B toma C3, cavalo toma aqui em C2, bispo G5, por exemplo, torre C8. Então a gente teria um final aí que, apesar das brancas terem um peão a mais, tenderia muito aí ao empate, né? Um peão a mais em finais assim não fazem milagre em geral e tenderia aqui a um equilíbrio, tá? Por isso que o Karpov não pode partir para uma posição de equilíbrio, de muitas trocas de peças e tudo mais. E ele prefere não partir para bispo toma aqui em B6 e vai para a torre G3. A partida segue com torre F7, bispo toma B6, agora sim, dama B8, e vale dizer, né, que isso aqui foi um sacrifício de peão do Kasparov, tá? Quando ele jogou aqui torre em F7, ele sabia que viria bispo toma em B6, mas ele tá fazendo isso para realmente colocar pressão aqui na coluna F e seguir com o cavalo em H5, tá? Então não é que o Kasparov perdeu um peão aqui em B6, não, ele deixou, ele gambitou, sacrificou esse peão. Depois jogou por isso torre F7. E aí depois de bispo toma B6, a dama tá atacada, dama B8. A bispo volta aqui para E3. E agora a ideia do Kasparov, né? Por que ele entregou o peão? Agora cavalo em H5, né? Um lance muito forte. Abre o bispo, abre a torre. Tá atacando aqui a torre, tá atacando em F4. A partida segue com torre G4. E agora cavalo em F6. E o Karpov tá numa difícil situação, né? Porque se ele jogar a torre G3, o Kasparov vai ficar repetindo o lance e vai se tornar o campeão mundial. E aqui o Karpov então não pode repetir, ele continua com torre em H4. E agora o Kasparov continua de forma valente aqui com o lance G5, tentando abrir aqui a coluna F, um lance muito instrutivo do Kasparov. F toma em G5 e aqui então o Kasparov já entregou 2 peões. Essa partida é famosa por isso, o gambito dos 2 peões aí do Kasparov na final, né? Bem agressivo realmente. Cavalo G4 agora, abrindo um descoberto sobre a dama e atacando aqui a dama e o bispo. Dama D2 e agora cavalo toma em E3, dama toma em E3, cavalo toma aqui em C2 atacando a dama e dama B6, fazendo uma pressão aqui no peão de D6. Bispo em A8 oferecendo aí a troca de damas e aqui é uma posição difícil também para o Karpov tomar uma decisão, né? Porque se ele capturar aqui a dama, por exemplo, aqui com dama toma B8, torre toma B8, não dá para ele esperar por uma vitória numa posição dessas, né? Com o cavalo atacado, caindo aqui em B2, um bispo excelente, os bispos, né, excelentes na posição, as torres muito bem posicionadas, né, em colunas aí abertas e semi-abertas, o cavalo bem colocado, as brancas não poderiam ter a pretensão de vencer uma posição como essa, com muita luta e muita precisão poderiam talvez empatar, né? Então por isso aqui que depois de bispo A8 é um dilema aqui pro Karpov, né? Porque também se ele não capturar, tá vindo torre B7, né? E vai fazer um estrago. Então... Mas o Karpov vai para uma ideia fantástica aqui. Essa realmente é uma partida que vale pela final. O Karpov vai para a ideia de sacrificar o cavalo aqui, portanto, jogando o lance torre toma D6. Por que esse lance sacrifica o cavalo? Porque vai vir torre B7 agora. Só que a ideia do Karpov é que ele vai capturar alguns peões aí nessa sequência. Vamos ver isso acontecendo. A torre B7 atacando a dama, dama toma em A6, agora está caindo o cavalo, torre toma B3, torre toma em E6, e agora está caindo aqui em B2, torre toma B2. A gente tem uma posição onde o Karpov sacrificou aí, né? Na verdade trocou uma peça menor por 3 peões, né? E vale dizer que agora o rei do Kasparov está bem exposto, né? O rei do Karpov também, então uma posição bem ardida, bem apimentada aqui, digna de uma final. A partida segue com dama C4, ameaçando todo tipo de descoberto aqui nessa diagonal. Rei H8, então, não permitindo qualquer truque. E agora, mais um dilema aqui do Karpov mais uma vez. Se ele captura aqui em E8 agora com cheque, são trocas
né? Essa posição aqui vai tender muito já para um equilíbrio, para um final empatado. Quanto mais peças forem trocando aqui, mais a tendência é empatar, né? Por isso que depois de rei H8, o Karpov ainda tenta aqui com E5. E depois de dama em A7 cheque, a posição começa a desmoronar aqui para o Karpov. Rei H1, bispo toma em G2 cheque, rei toma em G2. E agora todo tipo de descoberto pode acontecer, né? O mais natural que a gente pensa aqui é o lance cavalo em E3 cheque, capturando a dama na sequência, né? Seria um cheque duplo de cavalo e de torre, e a dama ia cair na sequência. O Kasparov não quis jogar assim, porque depois de cavalo E3 cheque capturando a dama, teria torre toma com cheque, o bispo teria que cobrir, então as pretas perderiam algumas peças. De qualquer forma, o Kasparov estaria melhor, até mesmo nessa continuação. Mas o Kasparov, de forma muito elegante, prefere ganhar a torre limpa aqui com o cavalo D4. É o lance mais forte realmente da posição. E nessa posição, então, o Karpov abandonou a partida e o Kasparov se tornou finalmente o campeão mundial. O Kasparov comenta que essa partida é a mais importante da vida dele. O Mikhail Tal comenta que esse match é um dos matches mais bonitos da história do xadrez. É um dos duelos mais bonitos da história aí do xadrez. Nas palavras de Mikhail Tal. E com essa vitória, portanto, Kasparov se torna pela primeira vez o campeão mundial. E a FIDE dá para o Karpov o direito, então, de um rematch, né, de uma revanche, já no ano seguinte, em 1986, quando ocorrerá, então, mais um match valendo o título mundial Kasparov contra Karpov. Com a diferença que agora, em 86, quem vai ser o campeão mundial, quem vai lutar para defender o seu título será o Garry Kasparov. Muito legal, né, gente? Aqui o Kasparov mostrando realmente seu estilo agressivo, mesmo na última partida que um empate já lhe garantiria o título, ele vai pra cima, ele vai com porrada, joga linhas extremamente, gambitou 2 peões, né? Vai que nem um louco babando e batendo, né? É muito interessante ver o estilo do Kasparov. E o Karpov não tem o que falar, joga de uma elegância nunca antes vista, né, no xadrez, uma inteligência posicional, né, essas trocas, essa ideia, né, de deixar uma peça por 3 peões e tal. Aqui com certeza ele teria o empate. Ele não quis jogar linhas de empate, linhas forçadas de empate, porque ele sabia que isso seria atestar a própria... não haveria chances, né? E jogando linhas mais táticas, mesmo que não fossem os melhores lances, seria a única chance do Karpov vencer. Ele foi inteligente nessa questão e ele sabia que ele ou ia ganhar ou perder. Para ele o empate não valeria, né? Não tava, já estava descartado de cara, né? Então o Karpov jogou demais esse match. O Kasparov, o próprio Kasparov comentou que ali na partida 16 ele ganhou bastante confiança e tudo mais, mas conforme o Karpov foi reagindo e tudo mais, ele, ao final, nessas últimas rodadas, o Kasparov confessou que já estava meio ali se desequilibrando já um pouco emocionalmente, já meio que sem ter certeza um pouco ali das coisas, meio que ali na marola, ali no meio da onda ali, meio rolando ali por baixo da água, meio sem saber o que estava acontecendo ali, mas indo para cima, né? Então, vale dizer aí que não foi fácil, né, pro Kasparov. Então, realmente um match muito bacana. Mas o Kasparov também conclui, né, que no caso o Karpov era mais experiente do que o Kasparov, mas o Kasparov, então, pela sua experiência tinha mais sabedoria, mas o Kasparov estava com mais energia, né, a sua juventude contou muito aí nesse match também. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu acho que é isso, então a gente segue aí na nossa playlist com o match agora, Kasparov e Karpov de 1986, tá bom? O Karpov vai tentar recuperar aí o seu título mundial. Pessoal, muito obrigado. Deixa eu comentar, lembrei, eu sabia que eu queria comentar alguma coisa aqui. Por que o Karpov ficou tão ruim, né? Não, na verdade, deixa eu ver onde que era. Não, eu comentei já. O lance F5 aqui, né? Esse lance aqui, ele provavelmente levaria a possibilidades maiores aí de vitória para as brancas, tá? Aqui ele jogou o lance mais quieto, aqui bispo E3, né? Mais posicional. Mas
talvez aqui a posição pedisse, né, esse lance mais agressivo aí de F5. Eu lembrava que eu ia falar isso no final, mas eu me empolguei durante a partida e já acabei falando aí durante a partida. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!